O problema do São Paulo não é o treinador, ou seja, não é o técnico, não é as mudanças do Dorival, não é recuando demais o Lucas, não é nada disso. O problema do São Paulo está além disso e é extremamente previsível caso mais pra frente o São Paulo troque novamente de treinador. E se isso acontecer, você saberá antes de todo mundo, com base em dados, que o problema não é o treinador do São Paulo. Está além disso e a gente vai tratar aqui nesse vídeo no tema de hoje. Obviamente, o São Paulo ele tem baixado de nível, tá bom? As suas atuações elas têm preocupado demais o torcedor, principalmente agora, às vésperas de uma final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que não está bem também, beleza? A gente precisa falar do Flamengo em outro vídeo, mas aqui a gente vai falar do São Paulo. Revoltou o torcedor na noite de ontem devido à virada do Internacional. O São Paulo não vai bem fora de casa, não consegue jogar fora de casa como joga no Morumbi. E ultimamente no Morumbi também não tem brilhado de forma amistosa como viu, por exemplo, no jogo contra o Corinthians ou no próprio jogo contra o São Lourenço. Então, tem vezes que dentro do próprio Morumbi o São Paulo tem chateado o seu torcedor, principalmente contra, por exemplo, o Atlético Mineiro. Mas, fora de casa e dentro de casa são duas atuações completamente diferentes. Porém, eu vejo muita gente falar nas redes sociais que a culpa é do Dorival, que a culpa é de jogador que está fazendo um corpo mole, só que isso não é de agora. E eu levantei os dados dos aproveitamentos dos últimos treinadores, e como aqui a gente trabalha com estatística, aqui a gente vai elaborar o ponto central da nossa discussão. Vamos pegar Crespo, 57,23% de aproveitamento. Diniz, 54,8% de aproveitamento. Rogério, 55% de aproveitamento. E Dorival, atualmente, 55% de aproveitamento. O que eu quero dizer? Eu estava vasculhando umas mensagens antigas num grupo de futebol aqui que eu participo e eu verifiquei que exatamente no momento que o Dorival assumiu, eu falei para esses meus amigos que a queda do São Paulo era extremamente previsível, com base nas atuações dos antigos treinadores. Lembrando, eu falei que, acabei de mostrar aqui para vocês, que a média de aproveitamento desses treinadores é idêntica. Vamos arredondar todos para 55%. E por que é? Porque o São Paulo ele atinge um pico físico e depois ele cai drasticamente. Aconteceu com todos esses treinadores. Com o Crespo, aquela final contra o Palmeiras foi o pico físico do São Paulo e de atuação. O São Paulo ele chegou na final do Campeonato Paulista, jogando a Vera, jogando 2 jogos, beleza? A cada 4, 5 dias, né? Então teve um intervalo de dias muito pequeno para você conseguir recuperar jogadores, então o São Paulo ele atuava no seu máximo. Quando chegou na final do Paulista, ele já estava no seu máximo, ele conseguiu ganhar do Palmeiras. Depois disso, caiu drasticamente. Com o Diniz, o São Paulo manteve a liderança do Campeonato Brasileiro em muito tempo e depois ele caiu com a eliminação pelo Grêmio na Copa do Brasil. Ele cai drasticamente, fisicamente e tecnicamente não consegue voltar. Isso gera revolta no torcedor, pede a saída de Diniz, etc. Com o Rogério, o São Paulo também teve um pico de atuação. O torcedor pode achar que não. Mas quando o São Paulo chegou na final do Paulista, colocando 3-1 no Palmeiras lá no Morumbi, aquele era o máximo do São Paulo. São Paulo estava jogando bem, estava entrosado e estava entregando resultado. E com o Dorival, foi no momento em que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Ali o São Paulo estava bem. Ali o São Paulo estava amassando o adversário dentro e, inclusive, fora de casa, surpreendendo os torcedores do Palmeiras, ganhando no próprio Allianz Parque de virada. Coisa que ninguém consegue fazer. O que eu tô querendo dizer aqui para vocês? É extremamente previsível o São Paulo ter um pico de atuação e depois cair. Porque se não houvesse isso, nenhum desses treinadores teria uma média tão parecida em atuações e aproveitamento. Não é possível que a gente só acredite nos treinadores a culpa. A culpa maior, na minha visão, está em quem? Preparação física. Por quê? Porque se você não consegue manter os seus jogadores num nível muito alto,
para eles conseguirem entregar aquilo que podem, você não consegue ter constância. E você vive de lampejos, você vive de picos de atuação. E é isso que está acontecendo com o São Paulo. O São Paulo ele vive momentos muito bons. Ora, dentro de casa, como acontece agora, horas em outro momento, até fora de casa, como foi com o Crespo. Mas o ponto central é o seguinte, o São Paulo não consegue se manter constante, como por exemplo o Palmeiras consegue fazer. Por mais que o Palmeiras ele passe por um momento de turbulência, ele consegue manter as suas atuações constantes. É isso, por exemplo, diferente do Flamengo. A torcida briga com o Flamengo porque tem elenco, tem preparação física para conseguir se manter constante. Já eles não conseguem transformar esse favoritismo já no campo, e o Flamengo ele tem sofrido série de oscilações. Apesar do São Paulo ele tem mais de 60% de aproveitamento sobre o clube. Então, voltando ao nosso ponto aqui, não é possível que a gente comece só a ficar falando do treinador, sendo que eles têm uma média extremamente parecida. Lembrando, como eu falei aqui para vocês, 55% praticamente para todo mundo. Difícil seria aceitar, como por exemplo foi no Flamengo. O Renato ele teve 70% de aproveitamento, o Dorival teve 60%, o Sampaoli está tendo 60%, aí vem o Vitor Pereira 40%, o Paulo Souza 40%, então você tem uma discrepância de estatísticas aqui muito grande. E você consegue pegar o ponto e analisar essas discrepâncias, essas variâncias e chegar à conclusão. Olha, temos um problema de trabalho aqui, temos um problema de técnico aqui. E todos esses treinadores de São Paulo, alguns têm estilos muito parecidos, como por exemplo o Diniz e o Dorival, até que se parecem em certo ponto, porque eles prezam a posse de bola. Aí você tem o Crespo com uma marcação mais forte, você tem o Rogério também prezando um pouco pela posse de bola, mas também olhando ali o sistema de marcação. Então você tem estilos um pouco parecidos, só que obviamente com a identidade do seu treinador, olhos táticos diferentes, alguns com 3 zagueiros, outro com uma linha de 4, outro com um tripé de meio campo, outro com um losango. Então você tem diversos modelos testados no São Paulo que chegam à mesma conclusão. Você sabe que no início o São Paulo ele vai fazer aquela curva para cima de atuação, ele vai atingir seu máximo e depois ele vai cair. É isso que está acontecendo agora com o Dorival. Eu estou falando que o Dorival pode não ter culpa? Ele pode sim ter culpa. Eu estou falando que os jogadores podem não ter culpa? Obviamente que eles têm culpa. Mas a culpa maior está na preparação. Porque se não fosse a preparação, eles não teriam uma média tão parecida como tem agora. E agora que você entendeu isso, você sabe, se o São Paulo trocar de treinador, vai acontecer a mesma coisa. São Paulo no início vai ter um alto rendimento, vai chegar no teto, vai baixar e vai voltar para os 55% de aproveitamento. Os números não mentem, estatística não mente. Esse é o problema maior do São Paulo. Preparação física. Quero saber o que você acha, deixa aqui nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!